falar rapidamente aqui sobre planejamento de cena. Então, você vai ter uma ação inicial. Um cara pescando. Tá aqui o barquinho. Uma vista em porte aqui do barquinho. Legal. Você pode colocar a imagem em sequência lateral, né? Então, vai abrir aqui. Pode ser digital, pode ser digital. Pode ser no sketchbook, pode ser no sketchbook também. Então, a próxima ponta de movimento, eu posso até repetir esse cara aqui, para reaproveitar. Tira uma foto e põe lá no Eureka. Então a próxima. Tá? Puxou. Ele. Só para manter o barquinho desenhado. Aqui. Então, ele tinha uma linha de ação que era essa daqui. E daí ele muda a linha de ação dele para cá. Então, daí dá para fazer aqui do barquinho. Aqui ele podia ter feito o barquinho dar uma tombada um pouco mais para cá, nesse sentido. E agora o barquinho mais ainda força. O pé já está aqui, o outro pé já pode estar mais para cima.
puxando. Melhorar a estesia desse braço aqui. Puxando. Ok. E agora a linha de ação dele se intensificou. Mais ainda. E agora já pode estar de pé. Oi. O storyboard ele precede o planejamento de cena, né? Então, no storyboard você teria talvez isso e já pularia para cá, assim, ele puxando completamente o peixe, né? Então eu tô... Vou diminuir aqui porque... Dá mais cena para cima que eu vou precisar. O barco foi para trás. Ele se desequilibrou.
barco ficou meio pequeno aqui. Ele cresceu muito, né? Esse é o problema de fazer straight ahead, né? Então, acabou crescendo muito nesse último desenho. Não tem problema. Então isso aqui é um planejamento de cena, tá? Então as chaves de animação disso. O cara pode ter um período aqui parado, mas eu vou fazer daqui para cá já. É só uma constatação que ele explode no movimento, uma aceleração. Tá? Uma desaceleração, desculpa. Então eu vou indicar aqui 1, 3, 5, 7 e 9. Começando por essa intervalação. Daqui para cá, ele vai puxar com força novamente, ele desacelerou. Eu posso segurar o movimento dele aqui, esse 9. Eu posso fazer uma segunda chave falando que ele segurou do 9 até no máximo 6 frames. Vou pôr que ele segurou até o 15 pelo susto dele. Então não tem intervalação nenhuma, é só uma sustentação do movimento aqui. Daí esse 15 para cá é uma desaceleração novamente. Eu posso animar em terços, ou seja, em vez de dividir no meio, eu divido em terços. Eu ignoro esse primeiro terço e passo para o segundo terço. Tá? Então, em vez de, se eu tivesse uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, em vez de eu dividir no meio, eu divido em terços, e daí eu ignoro esse terço e faço a bolinha direto aqui. Isso me dá uma condição de um timing mais violento, mais intenso. Então, daqui eu posso fazer uma desaceleração, meio, meio do meio. Posso combinar terços e meios? Posso. Então 15, 17, 19, 21, 23 e 25. Tá? Aí daqui ele poderia ficar sustentando, eu poderia fazer um vai e vem entre o 25 e o... poderia pôr aí uns meio segundo dele fazendo força. Então eu teria aí em torno de 35 frames, 37 aqui, na verdade, seriam 12, né?
24 um segundo, metade são 12. Então eu teria aqui uma intervalação homogênea. Seriam 27, 29, 31, 35. Seriam 4 frames. Então 1, 2, 3. Vou colocar um pouco mais aqui, então, com 39 aqui. E aí eu teria que dividir isso aqui em 4 partes iguais. Vou fazer mais frames, então. Dividir assim, ó. Melhor. Esquece esse último frame aqui. Você já vai entender o porquê que eu tô pensando aqui. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Só que daí eu vou intervalar da seguinte maneira. Eu vou pular isso aqui, é o que a gente chama de stagger. O stagger é aquele efeito que aparece do... Vamos ver se a internet colabora, eu mostro para vocês na prática o que é um stagger. Tom e Jerry é um clássico, né, que passa muito essa questão dos princípios de animação e usa muito essa questão do stagger, que é você pular um frame e voltar um frame, pular um frame. Só que isso é uma técnica de edição, na verdade. E você vai animar o frame 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Só que daí na hora da edição você vai posicionar os frames 1, 5, 3, 7, 5, 9, 7, 11. Entenderam isso? Vou desenhar isso para vocês entenderem. São bastante speedline, vocês podem reparar. Ó, speedline, antecipações, ações e antecipações. Tá vendo o tempo que ele fica parado? Isso é importante no desenho. Ó, parado novamente. Ele está segurando o movimento para que você possa ter a leitura desse movimento. Aí, ó, mais uma vez, parou. Né? Então não é um movimento constante né, frenético, não. Tem que ter uns movimentos de pausa, que nem aqui, pausou o corpo, ficou só mexendo os olhos. Isso é um stagger. Os olhos exagerados ali, pulando. Vamos ver se tem algum outro aqui. Isso é um stagger. Da cara dele, modificando esse tonhonhon. Vocês viram esse pequeno movimento que vai e vem para antes dele virar a cara de lobo. Isso é um stagger. Ali foi bem sutil. É um walk cycle esquisito.
Então, toda essa questão do acting, né? Oi? Tipo ali, o Jerry correndo, é um movimento cíclico. Então, né? Isso, é um movimento cíclico, claro. Ó, ainda não. Isso aí são só brincadeiras speedline mesmo. O histérico, ele leva uma marretada no rabo e sai gritando de dor. Ou quando sai o esqueleto da cara dele, assim, tremendo, sabe? Aquela coisa tipo, gritando, né? Isso é um histérico. Então vamos voltar aqui rapidinho para... Então o que você vai fazer? Na hora da edição, você vai animar dessa pose para essa, uma animação puxando a vara normal. Só que, né, desculpa, dessa pose para essa, né? Ele vai estar puxando daqui para cá. Então vai ser uma intervalação que a princípio não tem mistério. Só que na hora da edição você vai fazer isso aqui, ó, do 25 para o 29. Você pega o 25, beleza. Pega o 29, põe no lugar do 27. Aí você pega o 27 e põe no lugar do 29. E aí você vai fazendo isso e voltando. Pula 1, volta 1. Pula 1, volta 1. Pula 1, volta 1. Pula 1, volta 1. Isso é um esquema de edição para fazer efeitos especiais 2D. Tá bom? Então isso é só mais uma técnica que vai dar aquela sensação de, né? Só que ele progride, ele deixa a vara ir um pouquinho, daí ele puxa um pocão, daí ela volta um pouquinho, ele puxa um pocão, e ele tem essa trepidação para puxar a vara até lá atrás. Sacaram? É um esquema de edição e não de animação. Então você anima a progressão, e daí na hora da edição você pula 1, volta, pula 1, volta, pula 1, volta, pula 1, volta. Sacaram? Tudo bem aí? Ok. Quem quiser usar na sua animação, fica à vontade. Aí daqui pode ser o final. Do 41, a puxada final, de repente, ele pode sustentar mais um pouco aqui esse movimento, mas ele já pode fazer a puxada final com pouca intervalação. 45, 47. Porque aí ele já aqui também uma intervalação talvez mais homogênea, linear, dele só e aí depois faz um timing pro peixe, enfim, não é obrigado a ter dois personagens, tá? Então isso aqui é um planejamento de cena, tá? Lembre-se, desenho gestual, precisa estar bem representado esse movimento, tá? Quanto mais, você tem que identificar o que é keyframe e o que é pass position, certo? Porque de repente você vai colocar muitos desenhos, quando de repente um desenho desse não é um keyframe, ele é um pass position. Sacaram isso? Que aqui os movimentos são bem pontuados, eles poderiam ser ilustrações, onde a gente vê claramente o movimento, e isso é um keyframe, quando a gente vê claramente a etapa do movimento. Quando o movimento está meio esquisito, meio desequilibrado, isso quer dizer que ele já passa a ser, não é necessariamente uma regra, mas ele costuma ser um pass position. Se eu fosse desenhar a passagem entre esse braço aqui e esse aqui, ia ficar um desenho meio esquisito. Concorda? Tem alguém lixando alguma coisa aí? Sério que é lá atrás? Meu Deus. Então, eu vou salvar aqui exercício 006. Exercício 006. Planejamento
de cena. Eu vou colocar tudo isso aqui no Eureka para vocês terem acesso. Está aqui a explicação dos exercícios, com as datas de entrega, formato do exercício que eu quero que entregue, o exercício 2 e 3, que é a animação de balls and balls no Flash, e o exercício 6, como eu fiz agora. Tá? Esse exercício 4 e 5 é opcional, mas eu posso cobrar isso em prova. Posso fazer questões de prova com isso. E aqui está o exercício de planejamento de cena em resolução boa para vocês assistirem. Eu acho que isso aqui não é nada. Ah, peraí, eu estou gravando isso, né? Ok, antes de eu deletar, então, ali estão as duas gravações da sala.